Olá, então, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, os meus pais, eles planejaram uma viagem, né? E até então eu estava nos planos dessa viagem. Só que aconteceu? Um casal, amigo deles, resolveram ir com eles. E nisso, a vaga do carro não deu, porque só cabia 5 pessoas, né? E eu tive que ficar de fora. Os meus pais me deixaram, né? E eu fiquei muito frustrada. Eu chorei muito, né? Eu chorei muito. E naquele dia eu comi muito, eu comi muito. Parece que eu queria comer a comida do mundo inteiro, sabe? Então eu comi tanto como eu nunca tinha comido na minha vida, né? E eu passei mal depois, porque eu tinha comido demais. E eu não entendi por que eu fiz aquilo. É como se eu quisesse me vingar, né? Descontar na comida, sei lá, aquela frustração que eu tava, eu fiquei muito frustrada com aquilo, porque eu queria muito ir. Então, o que é que acontece hoje? Tem muitas pessoas que elas passam por isso, né? Elas comem muito e elas são taxadas de gulosas, né? Comilonas, quando na realidade elas não são nada disso, né? Na realidade, elas estão tentando tapar com comida uma lacuna que existe dentro dela, uma frustração, enfim, uma dor que existe dentro dela que ela não consegue resolver e ela acha que a comida vai encher aquele vazio. Mas na realidade não enche, que quanto mais ela come, mais fica pior, porque depois ela se sente culpada por ter comido tanto e por estar engordando cada vez mais, por não conseguir emagrecer. Isso faz com que ela fique mais frustrada e a tendência é ela comer mais e mais. Então, se você está passando por isso, não receba esse rótulo de gulosa, de comilona ou de comilão. Não, existe uma lacuna dentro de você que precisa ser preenchida. E não é a comida que vai te preencher. Existe uma dor dentro de você que precisa ser curada, mas não com comida, entenda? Então você precisa de ajuda, você precisa buscar, né? Buscar no lugar certo a ajuda para curar essa dor, essa lacuna, né? Preencher esse vazio que existe dentro de você. Começa a se perguntar por que eu me sinto assim. Sabe, uma das coisas que eu fiz comigo depois de muito tempo, aquele dia me chamou a atenção, sabe? Aquilo que aconteceu passou, né? Eu fiquei frustrada, tudo bem, e depois aquilo ficou dentro de mim. Eu falei, por que eu fiz aquilo? Por que eu comi tanto, né? Então eu comecei a me perguntar o porquê de eu ter comido tanto, na tentativa de tirar aquela frustração, que eu fiquei muito frustrada mesmo. Então, muita gente passa por isso. Talvez seja esse o seu caso, de você comer tanto em busca sabe, de tirar aquela dor, aquele vazio, aquela angústia que existe dentro de você. Aí depois você se sente culpado porque comeu demais e está engordando e não consegue emagrecer, não consegue seguir uma dieta, não consegue fazer exercício, porque você precisa comer mais e mais e mais na tentativa né, de tapar essa lacuna que existe dentro de você. Então é isso. Se você está passando por isso, começa a se questionar: por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que comer tanto? E veja se você consegue identificar quando foi que você começou a agir dessa forma.